Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo e partilhamos informações importantíssimas, além de quadros especiais. Olha, o QR Code que aparece em sua tela, dá para você apontar a câmera do seu smartphone ou do seu tablet e entrar então em um novo streaming, um streaming novinho que saiu do nosso coração. Afinal, são 20 anos de TVI, 20 anos tendo você aqui conosco, 20 anos contando a sua história. E claro, diversos quadros, muitas estreias e muitos presentes vindo por aí também para você de casa. Por isso, não esquece, tviplay.com.br, tá? Através deste link, você consegue, então, acessar uma gama de conteúdos sobre política, saúde, esporte, qualidade de vida. Além de tudo, a gente fala sobre cinema, arte, psicologia, temos entrevistas especiais e o TVI News, olha, recheado, então, de muitas informações. Através também do nosso Instagram, você tem acesso aos nossos apresentadores, alguns programas aqui também nossos, TV Play Oficial. Por lá você consegue conferir, então, até mesmo em tempo real, em vários stories e, claro, ficar ainda mais perto, ainda mais aconchegado aqui com o TV News. Olha, eu já quero iniciar essa segunda-feira desejando uma ótima semana para você. Hoje é dia do quadro Elas por Elas e vocês já sabem, dia de direito, histórias de vida, momentos marcantes e, claro, entrevistas especiais. E hoje é dia de mais um episódio importantíssimo. E a nossa programação, ela segue, olha, durante todo o dia. Esporte, alerta cidade e muito mais. Então vamos começar os nossos destaques do dia? Bora! Olha, os nossos destaques do dia, eu já quero começar então falando sobre o processo realizado ontem. Foi uma prova bem importante aqui em nossa cidade, o processo seletivo da Prefeitura. A Prefeitura de Itabuna realizou então no domingo, ontem, pela manhã, um processo seletivo para diversas áreas e, claro, você aí de casa consegue conferir. O pessoal que estava presente falou então ali, olha, que foram diversas unidades aqui entre faculdades e colégios de nossa cidade. A Prefeitura disponibilizou aí, então, algumas vagas a serem preenchidas. Essas vagas, elas irão ser ofertadas aí entre esses alunos que fizeram a prova, esses alunos que participaram. Então, esse processo seletivo foi realizado ali na UNEX, a antiga FTC, também no IMEAM. A gente consegue ver aí as imagens. E no AD1 Sauer, localizado ali entre o Jardim Primavera e o Vila Nália. As pessoas que estavam presentes, eles estavam ali por um único interesse, um único motivo em comum, que é o quê? Participar do processo e ganhar então ali essa vaga, vencer. A prova era compreendida ali em 30 questões. Essas 30 questões, elas tinham conhecimento específico, ou seja, a área que você vai trabalhar, a área de interesse, a área que você está concorrendo à vaga. Por exemplo, para quem é estudante de nível médio, tinham algumas questões, por exemplo, de língua portuguesa, outras sobre administração, porque a vaga para o nível médio é apoio administrativo, e questões então ali falando sobre direito, Constituição, mas questões ali mais fáceis. Agora, para quem tem graduação, as questões são compreendidas em o entendimento já sobre determinado assunto, ou seja, direito, quem é da área de saúde, enfermagem, odontologia, tinha também psicologia, para quem também é de engenharia, engenharia ambiental, engenharia ali civil e diversas outras áreas também puderam fazer, nutricionista e tudo mais. Olha, os enfermeiros então fizeram ali as provas na escola de tempo integral
AD1 Sauer. Dentre eles, as áreas de saúde, técnico em enfermagem, técnico também de laboratório. No IMEAM ficaram ali nutricionistas, educadores físicos, fonoaudiólogos, oficineiros, psicólogos, sanitaristas e, além de tudo, os fonoaudiólogos também fizeram por lá. Olha, o IMEAM ficou aí com assistente social, também auxiliar de saúde bucal, arte educador, ou seja, as pessoas também que trabalham ali já na área da educação, psicopedagogos, a UNEX Campus 2, que é a UNEX ali, da Juraci Magalhães, teve agente de combate a endemias, brinquedistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, odontólogos, técnico em enfermagem e também algumas outras profissões relacionadas à área de saúde. A FTC, o Campus 1, aquela da Praça José Bastos, então, esse daí foi para o pessoal de nível médio e também para o apoio técnico administrativo, além de contador e engenheiro florestal. Então, a gente deseja aí boa sorte a todos vocês que fizeram uma prova neste domingo. Então, assim, a cidade estava bem movimentada, a gente conseguia ver aí, então, esse pessoal saindo já bem cedo. Começou então as provas a partir das 9 horas, ali por volta de 8h30 os portões foram abertos entre faculdade e colégios e além de tudo, a gente já sabe, esses alunos que a gente fala, né, volta a ser aluno nessa época de concurso, em que o estudo, ele tem que ser mais assertivo, né, em algumas questões e precisa ser mais puxado, então fizeram aí uma prova e a gente deseja, olha, que muito em breve a gente traga aqui então, olha, resultados aí de excelência. Bom, continuando também os nossos destaques diários, quero falar com vocês sobre um caso que chocou as redes sociais. Uma grávida, então, de 7 meses, enquanto passeava ali com seu cachorro, ela foi surpreendida por 2 cães ali de grande porte. O que acontece é que ela fazia um passeio normal, rotineiro, com o seu cachorro, e de repente 2 pitbulls atacam esse cachorro. A iniciativa, então, a ação dela foi deitar ali no chão para tentar defender o animalzinho. Então, no momento em que ela deita no chão e as pessoas começam a perceber que tem 2 pitbulls ali rondando, rodeando a mulher, chegam próximo, tentam afastar e pegam o cachorro ali, olha, da raça labrador. A gente sabe que esses animais, eles precisam estar ali dentro de casa, né? A gente sabe que tem que ter um local correto, precisa estar com focinheiro se for levado então para o passeio, no caso dos pitbulls. Mas no caso, essa moça, ela estava passando ali, olha, normal, em um dia tranquilo, um dia comum, fazendo um passeio com o seu animalzinho, quando então ela é atacada por esses 2 cachorros. Ela que está grávida, então, de 7 meses, passou por esse susto extremo, né? A gente já imagina ali a mulher nesse processo, nesse momento, é um momento realmente que precisa ter um cuidado maior, uma vida sendo gerada ali dentro, qualquer impacto, até mesmo estresse e outras questões podem impactar ali na saúde da criança e no desenvolvimento. Então, esse foi um susto aí realmente e traz aí à tona a importância desses tutores aí de cães de médio a grande porte, que eles se atentem no cuidado com esses animais, porque não é o primeiro caso em que o pitbull foge ali da residência. Já aconteceram diversos outros, tá? A gente nem precisa falar das questões aí dos animais quando estão andando na rua com seus tutores e acabam atacando. Eu já vou pular realmente para a parte de fugir da casa, que foi essa a questão. 2 animais, gente, 2 pitbulls no meio da rua e os donos não veem. Onde é que os donos estavam? E a segurança? Será que eles... Se fosse uma criança, a gente entende que esses animais, normalmente, eles não têm ali tanto afinidade com criança, né? Que é o caso do pitbull. Agora, imagina, ela tá grávida. Foi um perigo. Agora, imagina se ela tá com a criança no colo. O estrago, a tragédia que não seria, a fatalidade que poderia vir a acontecer. Então, fica esse alerta aí aos tutores de cães, que ela também agora consiga ali, né, passar por esse restante de gravidez, de gestação bem, com saúde, que o bebezinho nasce também bem.
Essa é a nossa torcida e o nosso pedido também aos tutores, né, que observem ali dentro de casa se o portão está trancado. Aconteceu ano passado um caso assim chocante também, hein? Em um shopping lá em São Paulo, as crianças brincando ali, sabe? Então, estavam lá brincando tranquilamente numa tarde de domingo, quando também entra 2 pitbulls e atacam ali essas crianças. Aí a gente agora se pergunta, como? Fugiu como dessa casa? Mas, Pérola, e o shopping? Não tinha segurança? Tinha segurança. Agora, como a pessoa vai estar preparado? Claro, precisa haver um treinamento. Aí a gente fala de uma coisa, já puxa o gancho para o outro. Precisa haver um treinamento também ali para que as pessoas, né, consigam saber como vai reagir com um animal como esse. Porque a gente não sabe nem o que vai fazer. Ela segura ali, olha, bem próximo ao focinho do cachorro, tentando então afastá-lo de perto até da barriga dela, que é o momento que ela deita, empurra o cachorro dela que é maior, ela tenta então segurar ali para acalmar e o cachorrinho dela conseguir então sair do local. Agora imagina, ela já tem um contato, convive ali com um cachorro de grande porte. E quem não tem? E se esse ataque ali acontecesse? Então fica esse alerta aí também, para que a gente possa ter até mesmo um treinamento específico ou até possa aprender alguma técnica para minimizar a situação, né? Que uma situação como essa ninguém consegue prever quando irá acontecer, nem o que pode ser feito para diminuir então ali os riscos. Olha, então fica esse alerta aí a você de casa também. Passando ali pela calçada, tem um cachorrinho, achou bonito, deixa ele lá na casinha dele, hein? Não futuca, porque a gente gosta. Às vezes a gente tá passeando, vê um bichinho, chega, olha, ou então o cachorro já vai ali pra grade, você chega perto, anda longe, é melhor. Vai que essa grade tá aberta. Então fica esse alerta aí também de riscos para você de casa já se proteger. Olha, eu quero falar com vocês também aqui sobre uma outra questão, um outro âmbito que tem preocupado aí, olha, médicos e especialistas. Os jovens têm apresentado, além de sintomas, sérios riscos então de saúde relacionado à hipertensão. A gente trouxe aí, coloca as imagens na tela, Cássio, para o pessoal de casa conseguir identificar então ali as causas dessa hipertensão ainda na juventude. Entre os principais hábitos, então, associados aí a esse desenvolvimento precoce da hipertensão está a obesidade, ou seja, o excesso de peso ainda na juventude. O sedentarismo, nessa época então agora em que a geração adora assistir no TikTok, adora assistir reels no Instagram, então fica mais em casa, tem o uso excessivo das telas e acaba não praticando então ali atividades físicas. O consumo também excessivo de alimentos ultraprocessados, aquele fast food, então, a comida rápida que você de casa adora pedir na semana, nos finais de semana, então isso aí apresenta sérios riscos à sua saúde. Além de tudo, o uso de anabolizantes também, olha, pode trazer ali uma hipertensão precoce. Para quem malha, para quem quer ter um melhor desenvolvimento, vamos optar aí por se cuidar, porque apresenta muitos riscos e os jovens hoje, a gente entende que é uma geração que fala muito sobre saúde, que quebra muitos tabus, porém que ainda assim tem sérios riscos à saúde que não são, olha, colocados em pauta, como esses usos aí indiscriminados de anabolizante. A gente já sabe o que acontece, né? A gente entende que a juventude, ela quer ter um melhor desempenho, quer estar mais bonito, gosta de tirar aquela foto bonita para as redes sociais, quer estar com o corpo ali em ordem. Mas a gente precisa entender que além do físico, há necessidade também da saúde, ou seja, dos seus órgãos estarem em pleno funcionamento. Então, vamos cuidar da saúde. Coloca o próximo aí pra gente também, Cássio. Então, além disso tudo, quais são as dicas, Pérola, para a juventude, então, sair desses riscos de hipertensão precoce? Olha, uma médica que é cardiologista também, a Adna, ela falou que é essencial que os jovens tenham consultas regulares, que eles acompanhem a pressão arterial com frequência e pode entender que ela chega ali a oscilar em até alguns momentos. Então calma, se tiver uma oscilação, respira, ainda não é hipertensão. Porém,
vai identificando ali, olha, alguns hábitos no seu dia a dia que você pode mudar e ter ainda mais saúde. Além disso, dessas questões todas, esforço físico extremo e o estresse também pode aumentar ali a pressão arterial. Então, se você tiver ali ao longo do seu dia, praticar muita atividade física ou se estressar demais, caminhar muito, algo assim, vai medir a pressão, vai dar uma oscilada. Então, calma, ainda não é um risco à sua saúde. É importante também que você pratique atividade física regularmente, evitar o consumo ali de álcool, tá? Alimento ultraprocessado, ou seja, aquele fast food, a batatinha que a gente adora daquela empresa, né? Aquele hambúrguer, pizza, vamos diminuir o refrigerante também. E além de tudo, o sódio. A gente já sabe que todo alimento vem ali contendo os ingredientes, então dá para você observar, olha, no rótulo ali, se tem altos níveis de açúcar, de sal, de sódio e vamos diminuir. Aquele salgadinho, então, aquilo ali é uma bomba para a saúde, miojo nem se fala. Já fica essas diquinhas aí para você de casa, terminar 2025 saudável. E se ainda não está tão saudável assim a sua rotina, vamos começar então aí, olha, a diminuir, porque a hipertensão, ela precisa ser controlada ou combatida. Então, é melhor que a gente evite do que depois que a gente cure. Então, já fica aí essa diquinha para você de casa. Olha, uma outra questão que eu quero falar com vocês, então, é sobre um caso de uma Miss e ex-primeira-dama, então, do Espírito Santo. Ela morreu, então, ali por causa de uma trombose. A Nábila Furtado, de 35 anos, ela foi vítima, então, além de um câncer, de uma embolia pulmonar. Quando a gente fala sobre uma jovem de 35 anos, a gente entende que além dela ser Miss e ter ali hábitos alimentares saudáveis, ela também praticava ali atividade física, mas que a gente precisa se atentar para alguns procedimentos que são feitos. Quando a gente fala em embolia pulmonar, a gente entende que é causado principalmente ali por algumas cirurgias ou até por excesso também de medicamentos. Então, para você aí de casa, olha, a gente já começou com dicas sobre hipertensão, mas eu vou continuar aqui com dicas até mesmo sobre medicamentos. A gente fala sobre trombose e é necessário que seja ainda mais falado. Então, são duas doenças que, apesar de terem nomes diferentes, elas são bem parecidas, né? Tanto a embolia quanto a trombose, ela causa e traz sérios fatores de riscos à saúde da juventude. Então, a Nábila, ela era Miss, ela tinha hábitos alimentares saudáveis, porém ela passava agora por um processo, então, de tratamento de um câncer. No entanto, quando a família descobre que Nábila estava com câncer, já era realmente um momento de despedida, né? Ela não contou ali aos filhos e ao esposo sobre o momento que ela estava passando, né? Enfrentando aí essa doença. Ela teria começado até mesmo um tratamento oncológico, porém não deu seguimento. E esse é um caso que, além de trazer um norte para a juventude entender que exames precisam ser feitos, porque o jovem também morre, o jovem também pode ter doença, mas não é o fim. A gente fala, né? Vamos fazer um exame. Quando chega o resultado do exame, dá aquele frio na barriga, o coração acelera e aí leva para o médico. Qualquer resultado que venha, ele pode ter um tratamento e pode ser curado. Então, o caso aí da Nábila, por exemplo, ela não deu ali o seguimento ao tratamento oncológico por medo e não queria contar a família. Então, uma jovem de 35 anos deixa aí filhos, deixa o esposo, deixa uma família linda, cheia de amor e com o coração agora partido. Então já fica também para você aí de casa, olha, a Nábila com esse rosto tão bonito, tão feliz, né? Que infelizmente foi vítima aí, olha, desse estigma que o jovem tem, né? O jovem tem um estigma muito grande em se cuidar, em entender que tudo hoje, com o avanço da medicina, da tecnologia, pode ser curado. Então, assim, essa é uma questão que a gente consegue observar, por exemplo, o fato da Nábila, ela não ter contado à família, ter deixado aquilo ali abalar, aquilo ali abater ela, ao ponto dela não conseguir, então, dar o seguimento a esse tratamento que custou a vida dela.
Então, custou a vida dela, custou uma embolia pulmonar, acabou prejudicando ali, então, sua saúde e levando a Nábila à morte, né? Então, fica aí esse alerta a você de casa, que a gente consiga, então, manter ali os exames de rotina, né? Que normalmente são feitos a cada 3 meses ou eles são feitos a cada 6 meses. E você, mulher, você de casa também, com o uso aí de medicações, a gente entende que a mulher tem o anticoncepcional. O anticoncepcional é uma bomba para o corpo, isso aí todo mundo já sabe, né? Os riscos de trombose, então, são muito grandes e você de casa precisa se cuidar. Eu sei que você de casa vai passar já a diquinha ali para a sua filha vai passar para a coleguinha, né, Úrsula? Então, é importante que a gente fale. Qualquer medicação, ela precisa ser prescrita pelo médico, tá? Então, assim, o medicamento que sua amiga, que a filha da sua amiga usa, o que você usava, parou de tomar ou foi indicado para você, procura um médico antes de tomar, sabe? É melhor que a gente evite do que a gente tente curar. Então, vamos cuidar, vamos se atentar aí também aos estrogênios, né? As medicações aí anticoncepcionais, elas têm altos níveis, então é horrível para a saúde feminina, doses altíssimas de hormônio e pode causar aí uma trombose, né? Então, você precisa agora fazer o quê? Buscar o seu médico, o ginecologista. Se você não consegue passar por um médico ali, um particular, vá no SUS, busque ali através do posto de saúde, uma consulta, passe pelo médico, faça exames, passa ali, faz tudo isso, porque a gente consegue então ali manter a saúde em dia, consegue se cuidar e ter então aí, olha, saúde e longos anos de vida. Então é importante que fique casos como esse como um alerta pra gente, para que a gente consiga então se cuidar e ter longos dias aí de vida. Olha, um outro caso que eu quero falar aqui com vocês, antes de já passar a bola aqui para a Úrsula, que já está no estúdio presente aqui conosco, em mais um episódio do Ela por Elas, e a gente já fica na expectativa de saber o que vem por aí, né? Então, antes de passar a bola, eu quero falar aqui com vocês sobre o caso da onça pintada que atacou um caseiro no Mato Grosso do Sul. A gente já sabe que a Polícia Ambiental, junto com uma equipe especializada, conseguiu então rastrear, localizar e também capturar uma onça pintada do sexo masculino. Nesse processo, eles levaram o animal para que o animal fizesse uma série de exames. Além dos exames, esse animal agora passa por uma perícia médica que irá esclarecer então ali as causas e se esse caseiro ele foi realmente capturado e engolido por essa onça pintada macho. Ela foi encontrada abaixo do peso, com 94 quilos. Normalmente esses animais eles chegam a pesar ali o peso ideal entre 120 a 130 quilos, ou seja, ela estava ali já num processo que passava por fome e a gente entende que os especialistas falam que essas onças pintadas, elas até têm um comportamento tranquilo, normal, natural com o ser humano. Agora, ela precisa estar alimentada e o ser humano também tem que ficar quieto. Tem que ficar paradinho. Teve um contato, você não precisa reagir, correr de forma alguma. Até porque esse animal, ele corre demais, ele tem ali, olha, uma capacidade. As patas, por serem enormes, terem um peso também, elas acabam machucando demais o corpo. Então, assim, é necessário que, quando aconteceu, se acontecer, de você esbarrar, tá lá fazendo um passeio no Mato Grosso do Sul, tem bonito ali, né? A gente sabe que cachoeiras lindas, lugares incríveis aqui. Tá lá fazendo seu passeio, deu de cara, fica paradinho, ó. Fica quietinho, nem pisca o olho, hein? De preferência, fecha o olho, fica quietinho, porque se o animal, ele notar que você, além do seu corpo, né? O nosso corpo, ele começa a excretar ali alguns hormônios, e esses hormônios, eles têm sim uma particularidade olfativa com o do animal. Então, o animal consegue perceber que você está excretando ali alguns hormônios do medo, o suor que o seu corpo começa a ter, aquela tremedeira. Então, respira, fecha o olho, se controla, se acalma, não tenta correr, não tenta sair do lugar. O caso então do Jorge Ávalo, o que aconteceu foi que ele estava ali então já no barco. Olha, a gente consegue ver aí pelas imagens da câmera desse sítio
Ali tem um barco bem próximo a um deckzinho azul e ele então estava nesse barco. A onça, olha gente, ela vem devagarzinho na maciota de trás desse coqueiro. No momento então que o Jorge ele tenta sair e ele vai pular ali ó, nesse deck azul, ela ataca ele. Porém, ele estava dentro do deck. Como é que ela puxa? Ela puxa o Jorge entre algumas barras de ferro que tem ali. Então, já foi machucando o corpo do Jorge. No dia seguinte, pela manhã, os familiares dele notaram ali que ele não estava tendo contato como era comum. Mandar uma mensagem, responder o WhatsApp. Então, um desses familiares, o cunhado dele, vai até o local e identifica, então, ali, olha, muito sangue, diversas partes também do corpo do Jorge que estavam ali ao longo dessa trilha. E ele fala, bom, pelo que eu estou percebendo por aqui, o que eu conheço dessa área, ela levou o Jorge para uma trilha bem próxima daqui. E ele então chama a polícia ambiental, vai com essa equipe até o local. E eles encontram ali a onça ainda carregando os restos mortais ali do Jorge. E nesse momento, então, eles tentam puxar o corpo do Jorge quando a onça também ataca o braço de um deles, né, do cunhado do Jorge. Mas que felizmente a família ainda assim conseguiu fazer a despedida, conseguiu dar um enterro digno ao Jorge. E que agora fica aí esse alerta também pra gente, né? Esse foi um caso aí que aconteceu no Mato Grosso do Sul, em pleno Pantanal, com diversos animais ali, né? Onça pintada, jacaré. Então o Jorge, pelo fato da onça já ter tido ali um contato com ele, ido várias vezes até essa chácara, então ele acreditava que ela não iria atacá-lo. Então já fica esse alerta aí pra gente, pra você de casa. Vai fazer uma trilha, um passeio, pode não ser uma onça, mas se acontecer de ter um animalzinho, ó, fica paradinho, tenta manter a calma, tenta se afastar ou evitar de fato, né? Viu que tá passando cobra por aquela região, viu que tá tendo ali escorpiões, como é o caso agora aqui, né? A gente sabe que a época de frio acaba tendo esses problemas, muita chuva, então escorpião aí, olha, adoitado, rodando aqui a nossa Bahia, já fica essa dica para você de casa. Evitar então aí, olha, ter contato com esses animais peçonhentos também, porque não adianta só a gente querer que o animal não ataque, sendo que o animal é irracional. Então, ele vai vir para cima se você tiver ali alguma atitude que para ele possa demonstrar então ali perigo. Então, ele já fica na defensiva e a gente também precisa estar na defensiva para se cuidar, tá? Tendo atualizações sobre a perícia do animal, se realmente foi essa onça macho quem atacou e engoliu ali o Jorge Ávalos, de 60 anos, que era o caseiro então dessa chácara ali no Mato Grosso do Sul, a gente retorna aqui com vocês e continuamos sobre o assunto. Hoje é dia então de Ela por Elas, com a doutora Úrsula Matos, em mais um episódio especial. Então pode rodar a vinheta, porque vem aí aqueles assuntos que você de casa tem interesse, tem dúvida. Dá para você tirar todas elas com a nossa advogada Úrsula Matos. Bom dia, bom dia, bom dia! Eu tava aqui falando que a Pérola, hoje ela tá um espetáculo, um arraso. Se vocês soubessem o tanto que essa mulher tá linda. É o quê, Pérola? Macacão? O que é? É o macacão. Pelo amor de Deus, olha, um avião, a Pérola avião aqui no nosso estúdio. Bom dia pra você, telespectadora querida, maravilhosa, empoderada, que sabe dos seus direitos, tem consciência de que é guardiã de si mesma, dos seus filhos, que não aceita relacionamento abusivo, que não tolera nenhum tipo de grito, de maus tratos, não, ó. Isso aí, minha telespectadora não tolera não, hein? Bom dia pra você, homem de respeito, alto nível, telespectador da TVI, aquele que sabe que onde se ganha o pão, não se come nem se compra a carne. Úrsula, mas o ditado é não se come a carne, mas tem muita gente que compra pra poder comer no ambiente de trabalho. Mas os meus telespectadores estão sabendo que onde se ganha o pão, não se come a carne, tampouco se compra, ó. Homem de respeito, que sabe tratar bem sua mulher, sabe tratar bem as mulheres que estão ao seu redor, né? Que sabe valorizar o útero, né?
que te concedeu e te colocou no mundo e que, portanto, trata todas as mulheres que estão ao teu redor, inclusive aquelas que você desconhece, mas que porventura esteja passando por uma situação de vulnerabilidade, precisando de socorro. O meu telespectador da TVI é o primeiro a pegar o telefone e a ligar para o 190, 180 e a estender a mão. Aliás, Pérola, você estava falando do caso da grávida, né, dos cachorrinhos e tal. Eu assisti aquilo, fiquei em choque. E fiquei em choque também, talvez principalmente, pelo fato de que todos os homens que começaram a se aproximar daquela mulher ficaram com os braços, cruzados. Quem começou foram as mulheres a tentar salvar aquela mulher? Teve uma que pegou um carrinho de feira e que foi colocando em cima do cachorro pra tirar... Ali era pitbull, o que era? Pitbull. Pra tirar os pitbulls de cima dela, de cima do cachorrinho, do cachorro dela. Eram as mulheres. Os homens, cadê vocês com instinto de proteção? Cadê vocês? Porque as mulheres, elas veem na figura masculina a proteção, a segurança, a provisão. E quando eu falo de provisão, gente, não é só provisão financeira, não. É provisão, inclusive, desse sentimento de segurança, né? Seja você ou não marido de uma vítima, conhecido de uma vítima que esteja passando por uma situação inusitada na rua, ou de violência na rua, ou, como foi o caso dessa grávida, né, que estava com um cachorrinho e os outros 2 pitbulls se soltaram e vieram pra cima dela e pro cachorro dela. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus, gente. Faz alguma coisa. Sabe? Se mobiliza. É por uma questão de humanidade. Os homens desse país, cadê os homens desse país? O que está acontecendo com esse pessoal, uai? Pelo amor de Deus, onde que está o amor à humanidade? Eu vou me meter na briga e vou tentar salvar, se for parente minha, se for conhecida minha. Se não for, não vou pegar esse BO pra mim, não. Mas só que um dia pode acontecer de uma filha tua, da tua esposa, da tua mãe, tá no meio da rua precisando de um socorro e alguém pense como você e não estenda a mão. E de repente, ao invés de você receber a notícia de que teve um herói no meio do caminho que ajudou, você recebe um telefonema para dizer assim, tá morta. Aconteceu o pior. Olha, gente, tá na hora da gente colocar a nossa mão na consciência, porque o negócio tá ficando feio, hein? Tá ficando feio. Essa geração aí de homens, a gente precisa saber onde que tá a forma para rasgar e jogar fora. Pelo amor de Deus. E falando em homens, vamos falar de Silas Malafaia. Ai, querido, como ele é um querido. Silas, eu sou evangélica como você. Eu gosto e também primo pela primeira aliança, respeito a primeira aliança como você. Mas como líder religioso, você não tem o direito de impor regras e condições às mulheres da sua igreja para se manterem casadas a qualquer custo. Para quem não sabe, está começando a acompanhar agora, nos últimos dias o Silas Malafaia se pronunciou num templo da igreja dele, dizendo o seguinte, olha, a partir de agora, todo mundo que divorciar aqui na minha igreja para recasar vai ser excluído do meu hall de membros. Sumariamente eu vou tirar do hall de membros. A não ser a exceção bíblica que fala sobre traição. Esse negócio de ficar descasando, casando, papapá, ppp, bolinhas de gude, vou excluir. Bom, eu concordo com você que casamento é uma coisa séria, Silas Malafaia. E concordo também que hoje em dia as pessoas estão casando na empolgação. E do mesmo jeito que se casam da empolgação, descasam. As pessoas por nada estão divorciando, por nada estão se separando. Porque colocou a toalha em cima da cama. Porque tá querendo ter um momento de futebol e depois que casou não acho que tenha que ter momento de futebol, que tenha momentos com a amiga. Porque foi pra academia com a roupa que eu não gostei. Porque... Não, olha, veja só. Casamento é uma coisa séria. E eu também acredito que uma vez que você, diante da sociedade e diante de uma religião, de uma autoridade religiosa, e diante de Deus, acima de tudo, você diz que é para sempre, então você tem que fazer a sua parte no sentido de fazer a tua palavra valer a pena. Agora, ó mais, ó o porém, o todavia, entretanto, se você é vítima de violência doméstica, em nome de quem que você vai manter esse relacionamento? A troco de quê
você vai manter um casamento. Se você é vítima de violência psicológica, física, sexual, moral, se você tem sido traída, envergonhada, achincalhada, humilhada, por qual motivo você vai continuar levando adiante esse casamento? Eu atendo muitas amigas, irmãs em Cristo, evangélicas, assim como eu. E muitas delas, inclusive mulheres de pastores, de presbíteros, de obreiros, estão vivendo casamentos de fachada, sendo humilhadas de todas as maneiras, com palavrões, com palavras de baixo calão, com adjetivos extremamente capciosos, espinhosos, inadequados, desrespeitosos, mas que em nome da fé, com medo de julgamento da igreja, com medo da exclusão, se predispõe a continuar dentro de relacionamentos abusivos. Olha, a Sara Mariana, aquela cantora gospel de Salvador, que foi vítima de feminicídio, e o próprio pastor, marido dela, né, arquitetou o crime junto com outros obreiros da igreja, era evangélica. E também suportou aquele casamento por causa de julgamentos e orientações equivocadas de líderes religiosos. Líder religioso precisa ter responsabilidade. Tá entendendo? Responsabilidade com os seus discursos. Eu trouxe aqui 2 vídeos e quero muito, muito, muito que o Cássio passe o primeiro deles. Por favor, Cássio. Vamos lá. Impecável. A produção já ajeitou? Não, o primeiro é o outro, Cássio. O primeiro é o outro. O Silas Malafaia emitiu uma nota dizendo sem que retorno. todo e qualquer membro da igreja dele que porventura se divorciar e contrair novas núpcias será sumariamente excluído do rol de membros. Ora, pau que dá em Chico não dá em Francisco. Exatamente. O Silas anda com o Jabes Alencar pra cima e pra baixo, um dos melhores amigos. E o Jabes rompeu a primeira aliança e já anda aí casadinho com uma segunda pastora, pra cima e pra baixo. Aliás, já vi muitas fotos nas redes sociais do Silas com Elisete ao lado do novo casal que se formou. O Silas também se esquece que nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres e que grande parte das mulheres evangélicas preservam casamentos por causa de orientações e regras como essa aí. Acabam perdendo suas próprias vidas, a exemplo da Sara Mariano, a cantora gospel de Salvador, que foi vítima de feminicídio por um outro pastor, exatamente porque vivia um relacionamento abusivo e violento. Será mesmo que o que Deus espera de nós é a manutenção de casamentos falidos e de continuarmos sendo vítimas de violência psicológica, moral, patrimonial, sexual e até mesmo física para manter uma instituição e, inclusive, preservar nossa manutenção no rol de membros de uma igreja? Será? Será que é isso que Cristo quer de nós? Sei não, hein, Silas? Não sei não. Esse vídeo eu coloquei no meu Instagram, na minha página profissional. E já ultrapassou 100 mil visualizações. Sabe por quê? Porque o Silas Malafaia é um líder religioso com projeção internacional. Portanto, o que o Silas fala e faz, se torna, vamos dizer assim, espelho e parâmetro para muita gente. O que ele fala se torna regra, condição de vida para muita mulher que está ali dentro. Mas o mais engraçado é o seguinte: o Silas é amigo íntimo do Jabes Alencar. E ontem eu descobri pelas redes sociais, me disseram, que o Jabes era casado com a irmã do Silas. E que se separou da irmã do Silas, eu já sabia que ele tinha separado. E tinha contraído novas núpcias com uma outra pastora que, inclusive, fala para casais e prega a história do quarto de guerra. O que eu acho muito válido. Mas se ela tá ali disposta a falar para casais lutarem pelos seus casamentos, pelas primeiras alianças, né? Lutarem pela restauração de suas famílias, né? Do seu primeiro compromisso diante de Deus, por qual motivo ela tá casada com um homem que se divorciou para ficar com ela? Quer dizer, eu também não sei dizer se ela foi ou não o pivô da separação. Mas ainda que não seja, o que Silas Malafaia faz é abominar o segundo casamento e o recasamento. E aqui entre nós, gente, esse cara prega na igreja do Silas Malafaia. Ou seja, para os amigos, favores, flexibilizações e exceções.
E para os fiéis, a lei, a rigorosa lei. Porque você vai ficar lá caladinho ouvindo a pregação de um homem que, segundo a tese do pastor Silas Malafaia, está vivendo em pecado. Porque ele se separou da primeira esposa e contraiu novas núpcias, novo casamento. Ora, por qual motivo Silas impõe condições ao corpo da igreja, aos membros da igreja, sem incluir a exceção de violência doméstica como uma justificativa plausível para o término de um relacionamento, portanto, para o divórcio? E, ao mesmo tempo, ele não seleciona os pregadores que vão pregar nos púlpitos e ficar com os microfones nas mãos da sua própria igreja. Quer dizer, os altares podem ficar contaminados, né, Silas? Mas a nave da igreja não. E eu quero que o Cássio, meu maravilhoso Cássio, coloque aí pra mim, Cássio, aquele comentáriozinho mais curto de um pastor que foi nesse vídeo aí, fez um comentário. Mas você não gostou, não? Só é mudar de igreja. Sai da igreja dele. Tá por aí, Cássio. Foram dois comentários. O primeiro foi desse pastor, do João Anselmo, salvo engano, dizendo o seguinte: não gostou, não? Olha lá. Não entendo. Sai da igreja dele, pronto. Não concorda? Sai fora. E é o pastor Anselmo 01 Lima. Pastor Anselmo, fica aí, não tira daí não. Não tira não, que eu quero que todo mundo veja. Pastor Anselmo, o senhor e o Silas Malafaia e todos os outros líderes religiosos desse país, sendo evangélicos, católicos, umbandistas, espíritas, sei lá, qual outra religião? Fala aí, muçulmano, islâmico, seja lá qual for a sua religião, vocês precisam ter responsabilidade com os discursos de vocês. Nós estamos vivendo no 5º país do mundo que mais mata mulheres. O 19º Fórum Nacional de Segurança Pública nos comprovou que todos os índices e tipos de violências contra as mulheres cresceram absurdamente. Como é que você pega um microfone no altar de uma igreja e diz assim: a única condição para o divórcio que eu vou levar em consideração para não te excluir do rol de membros é a traição? Mas, ora, se você está sendo vilipendiada, violentada, se você está apanhando todo dia, recebendo aquelas palavras carinhosas, né? Sua piranha, sua P, papá, PP, papá, você tem que continuar casada sob pena de infringir a lei, de infringir a Bíblia, de estar em pecado, de ir para o inferno, comprar logo uma senha antecipada, né? Para perder a salvação, a vida eterna, e, portanto, no meu rol de membros, você não continuará. Todos os líderes religiosos desse país, inclusive o João Anselmo, precisam ter responsabilidades em seus discursos. Chega de revitimizar mulheres evangélicas vítimas de violência doméstica, sob a ameaça de serem excluídas do rol de membros, caso optem pelo divórcio. Melhor saírem vivas do que serem enterradas e veladas em cultos fúnebres por pastores que ignoram essa realidade, ou ainda que orientou tentar resolver violência doméstica na oração e no jejum. Coloca outro comentário para mim, Cássio. Antes disso, vem aqui para mim. Olha você que está me escutando. Eu não sei qual é a religião que você tem, que você professa. Eu não sei em quem você acredita. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Violência doméstica, homem abusivo, homem violento, homem tóxico, homem mau caráter, não vai mudar com base em oração e jejum. Não vai mudar se ele não der espaço ao Espírito Santo de Deus, ou a seja lá quem for a entidade que você acredita, para que ele seja transformado, liberto e modificado. Ninguém é liberto assim contra a própria vontade. Você pode estar aí anos fazendo jejum, anos fazendo orações, anos fazendo campanhas, consagrações. Mas se o camarada quer morrer torto, ele vai morrer torto. E vou te dizer mais. Eu até respeito a sua opinião de continuar orando por um homem que está te tratando de uma maneira desrespeitosa. Desde que você faça isso longe do mesmo ambiente doméstico que ele esteja. Por que, Úrsula? Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque um homem doméstico
um homem violento dentro de casa, no mesmo ambiente que você está, pode te transformar numa vítima de feminicídio. O que é isso, Úrsula? Você está dizendo o quê? O tapa de hoje pode se transformar no tiro de amanhã e pode se transformar, portanto, no feminicídio. E você vai ser a próxima estatística. Então, olha o próximo comentário de outro pastor, esse muito famoso, que está aí nas redes sociais. Olha o próximo, fica aí. Vamos lá? Olha o próximo. Incautos são que se alimentam de lixos como este da internet. A internet levará muitos para o mundo dos mortos sem Deus. Jabes não é membro da igreja do pastor Silas. Jabes é meu amigo pessoal. Olha, amigo pessoal dele pode casar 2, 3, 4, 5 vezes, inclusive pregar nos púlpitos da igreja para membros que estão proibidos de divorciar, mesmo que sejam vítimas de violência doméstica. Ó que babado. Ó, Jabes é meu amigo pessoal. Misericórdia, comprou até a entrada para o céu depois que se tornou amigo dele. Não confunda igreja com amizade. Lixo! Diarreia verbal. Olha o nível de argumentação desse camarada que é pastor. Olha, no inferno não tem onda. Hype em português. Para aprender, para surfar. Cuidado. Ó, e aí eu respondi, lixo é o seu vocabulário, homem de Deus. É amigo pessoal e por isso não gostou de ouvir a verdade? Jabes rompeu a primeira aliança, se casou novamente, sem motivos bíblicos que lhe justificasse isso. Silas leva o Jabes Alencar para pregar em sua igreja. O amigo Jabes pode casar quantas vezes quiser e continuar pregando na igreja dele, né? Os membros é que não podem, mesmo quando mulheres vítimas de violência doméstica decidem pelo término. Hipocrisia. O Silas deveria começar a selecionar melhor as amizades, ou pelo menos os pregadores da igreja dele. Pau que dá em Chico, precisa dar em Francisco também. Aos amigos favores e aos inimigos a lei, deixa isso para Nicolau Maquiavel, né? Eleve o seu nível com comentários respeitosos, porque sem respeito receberá um bloco. Olha só, líderes religiosos precisam de responsabilidade. Seja você católico, espírito bandista, evangélico, seja você o que for, você não tem o direito de impor condições, regras, para vítimas de violência doméstica continuarem sendo amordaçadas e silenciadas em casamento. Por causa de comentários como o de Silas Malafaia, por causa de regras como essa, inúmeras mulheres evangélicas, minhas irmãs em Cristo, porque eu sou evangélica e falo isso sem nenhuma vergonha. E aliás, falo de evangélico e taco o pau, vou lhe dizer por quê. Porque ninguém vai ter o direito de dizer que eu estou sendo intolerante religiosa. Eu sei do que eu estou falando. Eu professo a mesma fé. Mas não é porque Silas Malafaia é pastor que ele tem o direito de impor a vítimas de violência doméstica nenhum tipo de julgamento, tampouco a continuidade em casamentos violentos, truculentos, sem a menor condição para estar dentro. Eu quero saber o que a igreja do Silas oferece para as vítimas de violência doméstica. Passa o segundo vídeo para mim. Por favor, Cássio. Passa aí para mim. Eu tô mesmo muito curiosa para saber o que a igreja do Silas Malafaia oferece a título de ensinamento, orientação e acolhimento para as evangélicas que sofrem de violência doméstica. Eu também gostaria de saber quais são os critérios que o Silas utiliza quando da escolha dos pregadores que levarão a palavra e, portanto, estarão nos púlpitos com os microfones nas mãos, falando para os membros que estão proibidos de contrair um segundo casamento, mas que, segundo a teoria do Silas, estão vivendo em pecado porque romperam a primeira aliança. Bom, são apenas duas bobas curiosidades. É que em tempo de pandemia de violência doméstica, nós precisamos ter responsabilidade com os nossos discursos religiosos, porque a violência doméstica é uma cruel realidade que também atinge mulheres evangélicas nesse país. Precisamos ter vigilância com as regras e condições impostas nos âmbitos religiosos, tendo em vista que a violência doméstica é uma cruel realidade que também nos envolve. Além do mais, é importante refletir para os amigos, favores, flexibilizações e exceções
Para os inimigos, para os fiéis, a lei, a rigorosa lei, sob pena de serem excluídos do rol de membros. Está certo, produção? Está certo, querido telespectador? Claro que não tá. Eu não estou fazendo apologia ao divórcio. Nem estou dizendo para você casar e recasar. Eu volto a dizer. Eu também sou cristã e acredito na primeira aliança. Acredito se você deu a palavra diante de Deus e dos homens, que é para sempre, na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, você tem que honrar a sua palavra. Mas se você está vivendo uma situação de abuso, de violência doméstica, caia fora disso antes que você seja a próxima vítima que o pastor que te orientou a ficar num relacionamento desse vai fazer o culto fúnebre. Aliás, falando em violência doméstica, a minha entrevistada de hoje, a Stephanie. Seja bem-vinda, Stephanie. Uma Obrigada, querida. Olha, eu olho pra Stephanie e começa a me dar vontade de chorar, porque eu sou manteiga mesmo. E a Stephanie foi vítima de violência doméstica de um filho de pastor. Tá bom pra você? Um filho de pastor que empurrou a Stephanie, que agrediu a Stephanie quando ela estava grávida da segunda filha, que ele inclusive não quis registrar. Ela teve 2 filhas com ele, num relacionamento que tiveram. E a segunda, me corrija se eu estiver errado, Stephanie, ele não quis registrar, ele não quis reconhecer a paternidade voluntariamente, sob o argumento de que não era dele. Tá bom pra tu? É ou não é o que aconteceu? Foi ou não foi o que aconteceu? Sim, verdade. Ele só reconheceu essa paternidade depois de 1 ano, né? E mediante a justiça, na verdade, né? Eu passei ali violência doméstica, ele disse que a filha não era dele e que ele não ia fazer o reconhecimento de paternidade, que eu me virasse sozinha. O irmão teve que entrar no meio, Stephanie, e te proteger. Se puder, produção, manter a tela no meio, ao meio, eu agradeço, dividida. Teve inclusive um episódio, Stephanie, que teu irmão teve que se meter no meio da briga porque ele veio te agredir fisicamente, você grávida. Foi verdade isso? Sim, sim. Esse fato aconteceu, né, na porta da casa da minha mãe, onde eu também residia, e era o meu salão de beleza e minha casa. Minha mãe morava em cima e eu embaixo. Então, quando meu irmão viu aquela situação, né, eu grávida, e ele partiu para cima de mim, me empurrou. Então, meu irmão, ele desceu as escadas e veio tentar tirar ele. Ele não queria escutar, porque ele estava bêbado, né, alcoolizado. Não sei se também tinha usado algum outro tipo de substâncias, né? Mas meu irmão tentou conversar, ele não aceitou, empurrou meu irmão e meu irmão acabou também indo, né, contra ele e dando murro também nele. Tu se recorda mais ou menos, já estava com a barriga grande? Quanto tempo tu estava de grávida? Eu estava um período ali de mais ou menos de uns 6 meses. Ou seja, já estava com a barriga bem saliente, já estava ali beirando a reta final da tua gestação. E, Stephanie, esse mesmo homem que te viu, que é o pai da tua primeira filha, da tua segunda filha, esse mesmo homem que não quis reconhecer a paternidade da tua segunda filha, que não te ajudou com o enxoval, que não te acompanhou no hospital, na maternidade, que não estava presente, né, no parto da tua filha, foi o homem que, quando descobriu que tu escolheu um casal de amigos da família, um casal de pessoas que inclusive tem uma certa condição aqui em Itabuna, que é a Mari Lívia, que todo mundo conhece como Lívia, Livinha, da Estância Santo Antônio, e o Vitor, correu pro Conselho Tutelar e fez uma denúncia de que tu estava querendo vender tua filha mais nova, afilhada de batismo da Lívia e do Vitor, para esse casal. Foi ou não foi? Sim, exatamente. Foi o que aconteceu, né? Ali ele tentou se aproximar, até chegou a procurar o casal, né? E logo em seguida que ele foi à casa do casal pedindo para ver a menina, isso sem fazer o reconhecimento de paternidade, porque ele não tinha reconhecido. Até então ele não era o pai.
Não era o pai. Ele ficou sabendo por uma pessoa que fazia massagem, né? Prestava esse serviço na casa de Lívia. E essa pessoa falou que a criança estaria lá com ela, porque a gente revezava ali por conta da dinâmica do dia, né? Ela acabava me ajudando nos cuidados com a Vivi também. E ele foi até. Você entender. Stephanie é de uma família que escolhe padrinho e madrinha como referências, tipo, na minha ausência, quem vai cuidar dos meus filhos é fulano e beltrano. Então não é qualquer pessoa, não é qualquer oba-oba. Durante 7 anos da vida de Stephanie, ela inclusive foi criada, ficou um tempo, na casa da própria madrinha e do próprio padrinho. Tô mentindo ou não? Sim, verdade. Morei com meus padrinhos. Mesma seriedade que você escolheu os padrinhos de Vitória, você escolheu os padrinhos de Valentina e você escolheu os padrinhos de Murilo, seus 2 outros filhos. Sim, exatamente. Então, o casal que você escolheu para ser padrinho e madrinha de Vitória foi quem te deu a mão, te acompanhou no parto e te ajudava nos cuidados pós-parto da Vitória. Até porque eram 2 bebês, né? 2 recém-nascidas. Então, uma chorava querendo no peito, a outra também. E eu sozinha nunca tive, né, a presença dele, nunca me auxiliou em nada, nunca custeou nada das crianças. Então, a Lívia acabava sendo um braço para me auxiliar, para me ajudar, né? Até para conseguir ali tomar um banho, porque eu com 15 dias já de Vitória, eu ganhei Vitória ali em maio, eu já tinha que voltar para o salão para trabalhar, porque era um período da nossa cidade que é um período festino, né? É o período que se inicia ali as aberturas das festas juninas, o Dia das Mães. Então, eu com 15 dias de uma cesariana, eu já estava no salão ali fazendo atendimentos. E teve que, portanto, contar com o apoio da sua família materna, seu irmão, sua mãe, seu pai, e do casal que você escolheu como padrinhos de batismo da Vitória. Me diga uma coisa, aí ele fez a denúncia. Vitor e Lívia querem comprar a Vitória. A Stephanie tá vendendo a Vitória. E aí o judiciário acatou isso sem te oportunizar. Ampla defesa, contraditório e mandou buscar tua filha de casa e levar para um abrigo municipal. Sim, exatamente foi o que aconteceu, né? Nesse período, como a Vivi era bebê, o que eu fiz para conseguir conciliar a minha dinâmica? Eu coloquei Tina na escolinha, que era mais próximo da minha residência, para conseguir também ter um tempo para ficar com a Vivi. Então, no tempo oposto, Tina estava na escola, que é a Valentina, e Vivi ficava comigo. E quando as duas estavam, que aconteceu o horário das duas estar, a Lívia estava ali me dando um suporte. Nessa data, né, bem no período que a gente passou agora de Páscoa, foi feita ali a denúncia, né, que eu havia vendido as meninas para um casal de estrangeiro, do qual não era residente. Lívia é nascida em Itabuna. O Vitor é português, mora aqui há quase 20 anos junto com a Lívia. Tanto é que eles têm grandes negócios aqui. A Estância Santo Antônio, o salão, que é o estúdio Bárbara Bela, ali na Igreja Católica, na Praça da Igreja Católica, e outros empreendimentos. Então, apesar dele ser português de Portugal, ter negócios lá e família lá, ele mora aqui há muitos anos junto com a esposa. Sim, exatamente. E aí foi feita a denúncia, né? No que foi feita a denúncia, imediatamente, o Conselho Tutelar já veio para fazer a busca e apreensão das minhas filhas. Sem te oportunizar a defesa, tu foi surpreendida com as viaturas, Conselho Tutelar, pegaram a Valentina na escola particular que estava estudando na época, e já saiu carregando todo mundo pro abrigo. Sim. Eu, por sinal, estava no dia em atendimento, né? Quando a escola me ligou, informando que não ia entregar, porque eles não tinham motivo para entregar, no entanto, tanto que a escola me deu um relatório ali, né? E a gente teve muitas mudanças, porque o comportamento não só da Valentina como da Vitória, quem conhecia essas crianças antes percebe nitidamente esse comportamento delas hoje, né? Então, elas foram tiradas, né? Ela foi arrancada dos meus braços ali, e eu fui obrigada a entregar. E pena de ser presa por desobediência a uma decisão judicial que não te deu a liberdade e o direito ao contraditório e ampla defesa. Lembrando que quem fez a denúncia foi um genitor que nem a paternidade quis reconhecer da segunda filha. Que era um cara
que é um cara comprovadamente envolvido com receptação de carros roubados e adulteração e venda, etc, e desmanche, e que, inclusive, esse cara protagonizou cenas de violência doméstica em desfavor dessa mulher. Agora, só um minuto. Encerrou, mas pelo amor de Deus, eu tô no meio da história, eu vou precisar de pelo menos mais 5 minutos. Olha só. Aí, esse cara que denunciou a Stephanie, depois que obteve a guarda provisória unilateral da menina, ele se aproximou do casal de padrinhos. Estou mentindo? Não, verdade. Quer dizer, os padrinhos, eles iriam supostamente comprar a criança enquanto eram amigos da mãe. Depois que ele conseguiu na justiça que a guarda da menina viesse pra ele, ele se tornou amigo do casal, que aceitou a aproximação pra ter contato a Vitória e saber como a menina tava. E no meio de todo esse perrengue, esse casal, pra glória de Deus, acabou descobrindo que a Vitória estava sendo lapada por fios de telefone e vara. O corpo todo marcado. E ao invés do judiciário devolver essa criança para a família materna ou para a mãe, convocou um casal de tios lá de Itacaré que nunca teve contato com essas crianças e entregou para 2 estranhos. E, aliás, entregou as duas, não foi só a Vitória que estava com ele. Entregou também a Valentina, que nem era objeto do processo, da discussão, de nada. Arrancou as tuas 2 filhas no meio do processo todo e entregou para esse casal de tios que até então já tinha dado alguma fralda, feito alguma visita, alguma coisa assim, não? Não, nunca foram visitar em hospital, nunca foram para o aniversário de 1 ano, né, das minhas filhas, nunca entrou na minha casa para procurar saber se eu precisava de algo, se eu estava bem, nunca tive apoio nenhum, nem suporte de nenhum deles. E foi monstruoso a forma que aconteceu, né, é dolorido para mim, então, assim, falar disso para mim realmente mexe muito, mas chegou em um momento que eu não consigo mais, eu preciso falar, eu preciso mostrar à sociedade que, assim como eu, tenho muitas mães, né, vivendo isso que eu estou vivendo, e é triste, porque você chegar para um judiciário, né, e falar para ele, olhe, coloque assistente, bote qualquer pessoa para averiguar, para acompanhar o meu dia a dia, né? Várias clientes minhas foram testemunha desse contexto, né? Babares que trabalharam comigo ali, que foram depor, e simplesmente ele fazia de conta que nada estava acontecendo. E cada vez mais ele só me penalizava, né? Eu fiquei proibida de falar com minhas filhas por ligação. Eu fiquei proibida de ter acesso a elas por mais de 3 meses, sem conseguir vê-las, né? Até que a advogada entrou no processo e conseguiu me colocar, né? E foi liberada 15 No processo. Então entrou a visita de quinzenas. Então, assim, era uma luta aí até elas, porque era muito choro, era muitos gritos, elas que só pedem, mamãe, quero voltar para casa, não quero ficar aqui. Quando elas te veem, elas ainda pedem para voltar para casa. Sim, até para poder elas, né, retornar, e é muito difícil, né? É muito complicado. Stephanie, o nosso horário venceu, eu quero te convidar de antemão para a semana que vem, porque como houve um atraso para tu entrar no link, né, da nossa entrevista, acaba que hoje a gente teve que iniciar o programa com outra pauta para no meio do programa em diante te dar essa voz. Mas eu quero que você termine a tua participação fazendo um apelo para o judiciário, fazendo um apelo para as autoridades. Hoje o processo está em fase recursal, tem uma apelação precisando ser julgada há quase 1 ano, né? Foi distribuída desde junho do ano passado, antes de junho do ano passado, foi mais ou menos entre abril e maio do ano passado. O primeiro despacho do desembargador foi em junho do ano passado, dizendo assim, olha, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada desse processo, porque assim, para evitar que as crianças fossem enviadas para uma fila de adoção de uma família estranha, a madrinha
né, e o padrinho de batismo, no desespero, distribuíram uma ação de adoção, de guarda, né, da Vitória. Mas não fizeram isso para tirar da mãe, fizeram para evitar que fossem encaminhadas para uma fila de adoção. Tanto é que no meio do processo eles desistiram da ação, condicionando a desistência à devolução das crianças para a mãe. O que não foi aceito pelo judiciário, que logo depois, aqui, na primeira instância, proferiu uma decisão dizendo, olha, Stephanie pode até visitar a filha mais velha, mas a mais nova, ela só vai falar, ela não vai falar nem por telefone. E aí causou tanta estranheza aos tios paternos que foram convocados para cuidar dessas crianças, que eles mesmos distribuíram embargos de declaração dizendo, doutor, não tem como a gente deixar a mais velha sendo visitada e a mais nova não. Isso vai causar prejuízos emocionais à criança. E aí o juiz voltou atrás e disse, bom, se a mais nova quiser ser visitada pela mãe, então eu deixo. O que nunca foi rejeitado pela criança, porque as duas clamam para voltar para casa. Agora, recorremos, está no tribunal, e uma decisão precisa ser proferida em sede de recurso de apelação. Qual é o teu apelo para o judiciário para que a gente possa encerrar? São quase 9 anos, né, vivendo isso. Então, assim, eu peço encarecidamente que o judiciário olhe com mais carinho, traga a justiça, realmente age de forma correta, traga as minhas filhas de volta, devolva as minhas filhas. É um processo doloroso, eu já não aguento mais. Devolva a Valentina, devolva a Vitória, tragam as minhas filhas de volta. Você disse para mim que foi tratada como uma criminosa e que no meio desse processo você chegou a ficar com depressão ainda durante muito tempo, teve depressão pós-parto, ficou com depressão e chegou a engordar 35 quilos. Você hoje, mesmo fragilizada, porque qualquer mãe no seu lugar ficaria, se sente apta a receber as suas filhas de volta para cobri-las de amor? Lógico, sempre tive, né? Sempre trabalhei para dar o melhor para elas. O que me faz estar dessa forma é a ausência delas, é a falta delas. Eu acredito, Stephanie, que acima da justiça terrena, né, em que os homens falham muito, em que os homens erram muito, está a justiça de Deus. E eu vou terminar essa entrevista do mesmo jeito que eu termino todas as vezes que eu te encontro, que eu converso com você. A Bíblia diz que ainda que pareça demorado, o Senhor não deixará de fazer justiça, eu me arrepio para aqueles que clamam de dia e de noite. Eu vou repetir. Ainda que pareça demorado, o Senhor Jesus não deixará de fazer justiça para aqueles que clamam de dia e de noite. Eu acredito que o próprio Deus vai se inclinar o coração dos desembargadores e que dentro em breve as suas filhas estarão de novo nos seus braços. E que esse cabelo bonito aí que você finalmente resolveu fazer depois de tantos anos, vai ser o cabelo que você vai recepcionar já já as tuas 2 princesas. Muito obrigada, mesmo de coração. Semana que vem a gente continua, porque eu quero contar mais detalhes escabrosos desse processo absurdo. Deus te abençoe. Quanto a você, o meu beijo, o meu abraço e até semana que vem. Olha, estou de volta com vocês e eu já quero iniciar a nossa segunda parte aqui dos destaques diários, falando então sobre a conclave. A conclave é aquela reunião de votação entre cardeais para então decidir, votar quem será o sucessor do Papa Francisco. Entretanto, eles ainda não tinham ali dia específico para iniciar essa votação, que pode durar ali por dias, semanas e até meses. No entanto, nesta manhã de segunda-feira foi então realizada uma reunião entre 100 cardeais no Vaticano e foi decidido que 7 de maio é a data para o início então do conclave que escolherá aí o sucessor do Papa Francisco. A decisão ela foi tomada aí nessa reunião de cardeais e, além de tudo, a reunião, que é chamada de congregação geral,
é a quinta realizada desde a morte do Papa Francisco. A quantidade, então, ali de cardeais que estarão é de 130 cardeais presentes e, além desses cardeais, alguns outros que estariam ali também nessa lista, eles foram então decididos ali pelo Vaticano de que serão respeitados 9 dias de luto, e para além desses 9 dias de luto, eles também conseguirão ali, fazer essa votação com a escolha. Dentre os nomes, então, estão diversos ali cardeais que poderão entrar para o novo papado. Essa votação ela começa após esse período de 9 dias de luto pela morte então do Papa Francisco, após iniciar ali o seu sepultamento, segundo as normas da Igreja Católica. Então, a gente agora fica na expectativa de que a conclave, então, ela se inicie, porque o pontífice que nos deixou, o Papa Francisco, ele então havia falado ali sobre a vontade, tinha despertado a vontade dele em ter alguns dos cardeais ali presentes nessa conclave. No entanto, existem algumas normas da própria igreja que podem tanto colocar quanto tirar cardeais que estão aptos ou não a fazerem parte dessa votação. Dentre ali os cardeais que estarão presentes, alguns deles são um dos mais globalizados da história, então com maior participação ali também de diversos continentes da Europa. Olha, são nomeados ali por Francisco 80% desses cardeais que estarão presentes lá, ou seja, ele já havia falado, já havia demonstrado interesse em que alguns desses cardeais estivessem presentes, claro, caso chegasse a hora dele se despedir. Ainda quase metade ali, 49% do conclave, é formado então por religiosos da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá. Então, bora para a lista de cardeais aí por continente. A Europa enviará 51 cardeais, os Estados Unidos da América e Canadá, 14 cardeais, a América Latina mandará 23 cardeais, a Ásia, 23 cardeais também, a Oceania envia 4 cardeais e a África, 18. Olha, no nome desses aí, entre os cardeais, de onde eles vêm, o motivo deles foram escolhidos, a votação ela também independerá ali de posicionamentos ideológicos e provavelmente ela vai ser decidida ali pelo centrão. Então, os cardeais agora que ficam aí estão na disputa pelo papado, entre eles os que foram nomeados por Francisco é o Adalberto Martinez Flores, ele que é do Paraguai. Também o Albert Michael, que ele foi nomeado ali pelo Bento. O Bento V, ele é da Ásia. Outro nomeado pelo Francisco, Álvaro Leonel, da América Latina. Também tem, olha, um bem importante, um bem especial pra gente, que é um aqui da Bahia, tá? A gente vai ter um arcebispo, então, aqui baiano, presente lá no conclave. Vai também estar na disputa pelo papado, como sucessor do Papa Francisco. O Papa Francisco já havia montado ali a lista dos cardeais que foram nomeados por ele, claro, e que ele já sabe que as ideologias são parecidas, são semelhantes e que por isso poderiam ser uma boa escolha então ali para serem seu sucessor. Então agora a gente fica na expectativa para que esses dias eles passem o mais rápido possível e a gente agora conheça o novo rosto. Além de tudo, durante esse processo que é a conclave, essa reunião, essa votação, existe ali uma norma da Igreja Católica, através do Vaticano, é de que a igreja, o local onde eles estarão reunidos fazendo essa votação, precisa então e não deve ter nenhum contato com o mundo externo. Precisa que eles fiquem ali reunidos por dias, semanas, meses e que eles tenham apenas contato entre eles. A única forma de contactar ao mundo externo sobre a decisão, se já foi escolhido ou não, é através da fumaça. A fumaça que sobe ali, aquela chaminé, uma fumaça preta, significa que não foi encontrado, não tem ainda
o Papa. Não foi, então, decidido, a votação ainda será feita, ou ela está em processo ainda. Então, a fumaça preta, ela demonstra que não tem o novo sucessor. Ainda não tem o sucessor. A fumaça branca, ela é uma resposta positiva, afirmando que sim, já foi escolhido o sucessor do Papa Francisco. Após ali algumas horas, a igreja ela se reúne, então, com membros ali, e eles fazem uma nova votação de como será a escolha de quem irá anunciar esse Papa. O novo Papa. Então agora o mundo se concentra aí para além da despedida de Francisco, que reuniu ali na Argentina diversos fiéis de todo canto do mundo, que foram até ali dar a última despedida, dar o adeus então ao pontífice que nos deixa aí aos 88 anos de idade, após uma embolia também, uma causa ali de uma bronquite que acabou evoluindo para uma pneumonia, ou seja, o estado de saúde dele, que já havia ficado internado algumas outras vezes, já era grave. Então agora ele se despede do mundo dessa forma, no domingo de Páscoa. Ele faz uma aparição e logo após ele entra ali em coma e não resiste, então, já devido à vulnerabilidade, pela idade e, além de tudo, pelas questões em que ele ficou internado, o corpo já estava realmente mais abatido e os fiéis, então, fizeram aí essa despedida ao pontífice, né? Foi uma despedida muito bonita, em que o Vaticano, ele decide que são 9 dias de luto até o dia, então, do sepultamento. A contagem é do dia da morte até o dia do sepultamento. Então Roma, ele estava ali em um clima realmente de tristeza, de despedida. E a gente se recorda então ali de um episódio bem bonito, que foi quando o mundo parou devido à pandemia e que as únicas coisas que a gente poderia fazer era ter fé de dias melhores, era ter fé que tudo isso poderia acabar. E a fé, ela move montanhas, a fé é a esperança de dias melhores. E agora, perdendo, o mundo perde aí também um líder religioso que trouxe além ali de muita fé para alguns que estavam enfermos, alguns com diversos problemas e que colocavam ali, depositavam, acreditando em boas palavras, nas palavras então ali do Papa, e que agora se despedem carinhosamente do Papa Francisco. Então a conclave já tem data é 7 de maio, a gente volta então aqui, olha, falar sobre isso, porque o mundo se concentra agora na expectativa de quem irá suceder então ali esse papado. Olha, uma outra coisa que eu também quero conversar com vocês então é sobre uma jovem aí que ela entrou para o livro de recordes, hein? Olha, aos 25 anos, uma mineira, ela toma posse então como a mais jovem juíza federal do país. A Luísa Militão, ela foi aprovada ali pelo Tribunal Regional Federal da primeira região, o FTR1, e compartilhou nas redes sociais ali a rotina então de preparação para o concurso. A rotina então dela era acordar bem cedinho, praticava atividade física, retornava para casa, tomava um banho ali bem gostoso para relaxar o corpo e iniciava então ali o seu processo de estudos. A Ana Luísa, ela é uma mineira e bem jovem que já estava estudando para o concurso de juíza federal e agora ela foi aprovada. É uma das juízas aí mais jovens então do país, entra para o recorde aí na história. É um motivo e tanto de alegrar, hein, Luísa? Esse é um cargo muito disputado. Ela que nasceu em Inhapim, no leste de Minas Gerais, deixou a cidade aí toda realizada também. Além de tudo, a gente sabe que ela entra aí para o recorde então dos jovens que trazem essa alegria para a gente. A gente iniciou falando ali sobre questões de saúde em relação aos jovens e a gente finaliza agora o programa aí com uma notícia alegre como essa, né? Antes da nomeação, ela foi aprovada para promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, o MPBA, e na Defensoria Pública também de Minas Gerais. Então a Luísa tem assim, olha, já um currículo vasto em concursos públicos, passando aí para o concurso de promotora aqui da Bahia, do Ministério Público. E no dia, então, ali, 31 de outubro de 2024, ela conseguiu a tão sonhada
posse na magistratura após 1 ano e meio, então, do início do processo seletivo. E agora, finalmente, após esse processo aí, então, que ela passa entre trabalho na Promotoria de Justiça de Inhapim, em Minas Gerais, e ela agora vem aqui e dá esse orgulho à família, né? Fez ali a prova, participou do processo seletivo, concurso para juízes federais, então essa é uma vitória e tanto, né? A gente falou ali sobre o concurso seletivo aqui de Itabuna, então, que abre portas, abre novas vagas, então, para os jovens mostrarem ali para o que vieram, né? Mostrar o talento, a disponibilidade em estudar, porque concurso exige muito do estudante, né? Eu diria que a gente volta aos primeiros aprendizados ali da escola. Você precisa relembrar tudo. É sílaba por sílaba, você precisa entender um pouquinho sobre português, matemática, história, geografia, enfim, um pouquinho de tudo. E, claro, o conhecimento específico da área que você vai prestar. Então, os nossos parabéns aqui à Luísa, que venham notícias como essa aqui, que a gente consiga falar sobre essa juventude que é o futuro do amanhã. Então, que a Luísa ela seja exemplo aí para você de casa e que você não desista, né? Que a gente, assim como a Luísa, tenha essa força, essa disponibilidade, a dedicação em não desistir do sonho e seguir atrás. A gente sabe que são concursos bem difíceis, muito disputado, hein? É o país inteiro aí se reunindo na expectativa. E a gente sabe que notícias como essa deixam o coração, ó, quentinho. Então, eu já quero me despedir aqui de vocês, de mais uma segunda-feira juntinho. Mais uma segunda-feira trazendo notícias, partilhando quadros especiais e, claro, informações para a sua casa. Eu quero dizer que amanhã a gente retorna aqui ao programa. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Essa semana a gente continua juntinho, hein? Não esquece, aponta aqui, olha, a câmera do seu smartphone para o QR Code que aparece na tela, tviplay.com.br, um streaming novinho e, claro, você de casa não vai perder. Direito, esporte, saúde, política, a gente fala sobre tudo, informações da Bahia, Brasil e mundo e, claro, a gente tem aqui, olha, um pouquinho de tudo, atualidades, tudo que faltava para tornar o seu dia melhor, você encontra no TVI News. Um beijo especial. Vem aí o TVI Esporte, hein? Aquela partida, o seu time de futebol, então, você encontra aqui na nossa telinha. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.